Hebreus capítulo 10. Bispo, onde está o livro de Hebreus? Vamos aprender onde está o livro de Hebreus? Vamos? Repita com o bispo: Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de João é os 4 evangelhos, grava na tua cabeça: Mateus, Marcos, Lucas, João, são os 4 primeiros evangelhos. Aí depois o Atos já é o Atos dos Apóstolos. Aí depois repita: Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios. Pronto, tu grava mais 4: Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios. Então Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios. Depois Gálatas, repita aí, gente: Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Deu para gravar? Depois de Tessalonicenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon. E depois de Filemon, o livro de Hebreus. Mas é melhor de trás para frente. É Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª e 1ª Epístola de João, 2ª e 1ª Epístola de Pedro, Tiago e antes de Tiago é Hebreus. Vai gravando aí, amém, gente? Tem que aprender, ué. Às vezes o bispo fala: abre no livro de Hebreus, a pessoa começa, vai lá no comecinho da Bíblia. Ela começa lá do início, né? Começar do fim não dá. Começa a procurar de Gênesis, aí não tem que saber. Hebreus capítulo 10. Acharam? Então coloque a mão na palavra de Deus e diga: Senhor, ensina-me, fale comigo, ajuda-me a andar conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Meus amores, preste atenção no que o bispo vai falar aqui, o que Deus vai nos ensinar, amém? Hebreus capítulo 10, iniciando lá do versículo 35. Hebreus capítulo 10, iniciando do versículo 35. Acharam? Capítulo é o número grande, versículo é o número pequeno. Então diz a palavra de Deus assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Diga para a pessoa do lado: não deixe de confiar. Diga para a pessoa de trás: não abandone a sua fé. Deus é fiel, amém, gente? As coisas não acontecem no nosso tempo. Acontecem no tempo de Deus. E o tempo de Deus, a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. O ser humano quer receber as coisas imediatamente. E Deus nunca vai dar imediatamente. Deus primeiro vai preparar a pessoa para receber o que Deus tem para ela. Porque se Deus der para a pessoa antes do tempo, a pessoa se perde. A pessoa se corrompe. A pessoa abandona Deus, a fé. Eu conheço pessoas que estavam na igreja buscando prosperidade e conseguiram a prosperidade, mas não na hora certa. Conseguiram antes do tempo, pela força do seu braço, obviamente que buscando a Deus, andando corretamente, mas lutaram e conseguiram. Um dia eu encontro o sujeito na rua e digo a ele: ô fulano, não lhe vi mais na igreja. Ele: estou sem tempo para ir na igreja, estou trabalhando muito. Quer dizer, agora ele só tem tempo para o dinheiro e não tem mais tempo para Deus.
Qual é a maior riqueza que o ser humano tem? O trabalho, a família ou Deus? É Deus. A maior preciosidade que o ser humano pode ter é Deus. Deus é o tesouro oculto no campo. Deus é uma pérola escondida. Deus é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Porque Deus é a vida eterna, Deus é a salvação, o livramento do inferno, do fogo. Deus é a vida eterna. É Ele que nos levará para um lugar onde não há dor, onde não há choro, não há ódio, não há rancor, não há tristeza. Ele que tem projeto de vida eterna para nós, mais ninguém. E a pessoa passou a ter tempo para o dinheiro e não passou a ter mais tempo para Deus. Porque recebeu antes. Ontem eu estava conversando com um pastor amigo meu. E esse pastor era pastor de multidões, né? Ele pregava para mais de 2.000 pessoas. Aí, um dia eu troquei ele e coloquei ele numa igreja que dava 20 pessoas. Aí ele fechou a cara, fez cara feia. E me cumprimentava de longe, parou de me cumprimentar, mudou o semblante, o jeito dele. Aí um dia eu chamei para conversar, daí eu falei, o que está acontecendo? Ele, não, o senhor é injusto. Eu falei, por quê? Porque eu estava na igreja de não sei quantas mil pessoas e o senhor me colocou numa igreja de 20, 30 pessoas. Aí eu falei, então realmente eu sou injusto, porque você está crendo que a sua vida está sendo dirigida por mim. Então realmente eu estou sendo injusto com você. Porque o dia que você crê que a sua vida é dirigida por Deus, e é Deus que dirige a sua vida, então você vai entender que Deus está te quebrando o teu orgulho, te fazendo humilde. E Deus quer que você aprenda a servir a Ele, não a si mesmo. Aí eu falei para ele, você quer? Vou falar uma coisa para você agora. Se você quer, você vai ter duas escolhas. Ou ser amigo de Deus e continuar na igrejinha de 20, 30 pessoas. Ou você vai deixar de ser amigo de Deus e eu coloco você numa igreja de 1.000 pessoas. O que você quer? Você quer uma igreja cheia ou você quer ser amigo de Deus? Escolhe. Ele falou, não, eu prefiro Deus. Eu falei, então fique no seu lugar quietinho. E no tempo certo Deus vai te exaltar. Aí, por incrível que pareça, aí ele fez um bom trabalho, de 30 pessoas foi para 400 pessoas a igreja. Aí depois, chegou um bispo no meu lugar quando eu saí e mandou ele para outro estado. Ele foi para uma igreja que estava começando, tinha 6 membros na igreja. Aí ele colocou uns 200 membros, daqui a pouco colocaram ele numa outra igreja. Igreja também de 20, 30 membros. E ele falava para mim, ô Bispo França, o que acontece comigo? Eu falei, irmão, Deus está dirigindo a sua vida, apenas deixa Deus dirigir que Ele sabe o que faz. Ontem me ligou falando que foi indicado para ser bispo na Igreja Mundial. Aí eu falei para ele, irmão, você está vendo só? Tudo tem o tempo certo. Você não entende como Deus trabalha. Ninguém entende como Deus trabalha. Só que uma coisa eu sei, que a vontade de Deus não é a mesma vontade da nossa carne. A nossa carne quer algo. Deus, Ele quer outra coisa. E Ele, antes de lhe dar, vai lhe preparar. Por isso que a Bíblia diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Você sempre tem que continuar crendo. Continuar confiando, mas não confiando em homens. Confiando em Deus, porque é Ele que dirige a sua vida. A sua vida não é dirigida por homens.
Quem dirige a sua vida não é o seu patrão. Quem dirige a sua vida é o seu Deus. Então ele diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Perdão, perseverança vem depois. Vamos ler aqui, ó, no 35. Então não abandoneis a vossa fé, a vossa confiança, né? Ela tem grande galardão. O que é galardão? Premiação. A sua confiança em Deus, ela vai lhe trazer uma grande premiação, uma grande bênção, um grande galardão. Quando você confia em Deus, persevera em Deus, então depois da perseverança, depois das lutas, Deus tem uma grande bênção para você. Mas Ele vai dar a bênção que você tanto deseja e que Ele também deseja mais do que você lhe dá, quando você perseverar, quando você confiar e você não perder a confiança, não abandonar a confiança. Quantas pessoas você conhece que abandonou a confiança em Deus? O que é confiar em Deus? É deixar Deus dirigir a minha vida. Quando a pessoa, ela começa a tomar atitude por si mesma, ela começa a fazer o que dá na telha, ela começa a fazer o que vem na cabeça, até quando ela sabe que está errada, mas ela está fazendo, é porque ela perdeu a confiança em Deus e ela quer tomar as rédeas da vida dela. Você, eu, nós vivemos a nossa vida do nosso jeito muito tempo. Aonde chegamos? Lugar nenhum. Quando Deus começou a dirigir a nossa vida, parecia que estávamos indo para caminhos tortuosos, mas na verdade nós encontramos vida, achamos vida. Aparentemente o caminho era doloroso, difícil. Que virar crente? Não. Eu vou deixar de beber, deixar de fumar, deixar de ir para a noitada, para o forró. Não, deve ser muito chato ser crente. E hoje você não consegue viver longe da igreja. É assim. Agora, quantas pessoas perderam a confiança em Deus? Deixando o ego dela falar alto, a vontade dela, e tirou Deus da vida dela, do controle da vida dela, e ela tomou as rédeas da vida dela. E aí, o que aconteceu? Perdeu a confiança, perdeu o galardão, perdeu a premiação, perdeu a bênção. No versículo 36, é o versículo que eu mais gosto, diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Diga para a pessoa do lado, você tem necessidade de perseverar. Você tem necessidade de perseverar. E eu também. Agora, bispo, explica direito, eu vou explicar para você. Atente para o que Deus vai falar. A Bíblia não diz você tem que perseverar, a Bíblia diz o que? Uma palavra antes. Necessidade. É esse o ponto X, a palavra-chave, necessidade. Um exemplo, é necessidade pintar o cabelo? Não, você pode usar o teu cabelo branco, deixar ele preto, deixar do jeito que você quer, não é necessidade. Dá para viver com cabelo preto? Dá para viver cabelo loiro? Dá para viver cabelo branco? Quer dizer, então não há necessidade de pintar. Pinta se quiser, é opcional.
Pintar o cabelo é opcional, não é necessidade. Você tem necessidade, mulher, de usar saia? Não. Então você só vive se usar saia? Não. Então não é necessidade, é opcional. Dá para viver usando calça? Dá. Dá para viver usando shorts? Dá. Dá para viver usando saia? Dá. Então usar saia ou calça não é necessidade, é opcional. Exemplo, é necessidade usar um sapato? Não, você pode usar um chinelo. Você pode usar um tênis. Sapato é opcional. Se eu quiser, eu tiro o sapato aqui e faço reunião descalço. Usar sapato é opcional, não é necessidade, é opção. É necessidade beber água? Aí é. Porque se eu não beber água, eu morro desidratado. Então água é necessidade. É necessidade eu comer? Porque se eu não comer, eu morro. Então é necessário eu me alimentar. O que é? É necessidade de respirar oxigênio? Porque se eu não respirar o oxigênio, eu vou morrer. Então o que é necessidade? É aquilo que se você não fizer, você morre. E o que é opcional? É aquilo que você pode escolher o que fazer e continuar vivendo. Necessidade é aquilo que você é obrigado a fazer, senão você morre. A Bíblia está dizendo: tende necessidade de perseverança. O que é necessidade mesmo? É aquilo que a pessoa é obrigada a fazer, senão ela morre. Quando a Bíblia diz que você tem necessidade de perseverar, significa que se você não perseverar, você morre na fé. A sua vida espiritual morre. A perseverança do crente, a perseverança do cristão não é opcional. A perseverança é necessidade. Você está aqui na igreja, você está orando, buscando a Deus, e isso é necessário, é necessidade. Se você, se eu, se nós não virmos para a igreja, se não buscarmos a Deus, é igual o ar, você para de respirar. A fé é o oxigênio da nossa vida espiritual. Se você parar de viver a fé, se você parar de perseverar, você para de respirar na sua vida espiritual, ela acaba. Ela acaba. Então, versículo 36, com efeito tendes necessidade de perseverança. Pergunta para a pessoa do lado, tu vai perseverar? Ou vai desistir? Pergunte para quem está atrás de você, vai perseverar? Ou vai desistir? Perseverar não é opcional. Perseverar é necessidade. Parou de perseverar, acabou. Já era. Quem quer ser abençoado? Cada dia mais. Então tem que o quê? E não perder a confiança. Não tente tomar as rédeas da sua vida. Não tente tomar a direção da sua vida. Não, deixe Deus no controle, deixe Ele. A Bíblia diz, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então, quer aconteçam coisas boas na sua vida, ou quer aconteça coisas ruins aos teus olhos na sua vida,
Tudo está sendo feito por Deus para o teu bem. É Deus lhe preparando para você tomar posse da sua vitória. Amém? É isso aí. Então, vamos continuar. Hebreus capítulo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feita a sua vontade, não é isso? Ah, não é não? Não é a sua vontade que tem que ser feita? Não é não, gente? Então diga para a pessoa do lado, não é a sua vontade que tem que ser feita. Está aí, ó, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus. É a minha vontade que tem que ser feita? É a vontade de quem? De quem? E é como eu disse no começo da reunião, a vontade de Deus nem sempre ou quase sempre não é a tua vontade. Dê um beijo aqui. A vontade de Deus não é a nossa vontade. Não. A vontade de Deus não é a nossa vontade. Então a Bíblia diz, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, quer dizer, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Tem que fazer a vontade de Deus. Aí depois de fazer a vontade de Deus, está escrito o que aí? Alcanceis a promessa. As promessas que Deus tem para você, a primeira coisa que você tem que fazer, confiar em Deus. Segundo, perseverar. Persevera. Não desiste. Persevera. E aí então, além dele dar o seu galardão pela sua confiança, está escrito aí que você vai alcançar a promessa depois de perseverar. E no versículo 37, Deus está dizendo assim, porque ainda dentro de pouco tempo, repita, pouco tempo, mais suave, repita assim, ó, pouco tempo, mais, pouco tempo. É muito tempo? Pouco tempo. Está escrito aqui. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Oh, glória! Deus está dizendo aí na Bíblia, Ele vem e não demorará, não tardará. Ele vai vir para te dar a promessa, é dentro de pouco tempo, é quando você menos imaginar. Amém? E eu creio que você vai sair daqui e tomar posse dela ainda hoje. Aleluia. Eu creio. Porque a palavra de Deus está me dizendo que dentro de pouco tempo, aquele que vem, que é Jesus, ele virá e não tardará. Ou seja, ele não vai demorar. Ele vai vir dentro de pouco tempo. É que aos nossos olhos, infelizmente, parece demorado. É porque, gente, o ser humano é terrível. É a tal da ansiedade. Pensou se Abraão fosse ansioso? Abraão casou com 40 anos. Só foi ter filho quando ele estava com 100. Mas e aí, quem é Abraão hoje? É o pai da fé. E a Bíblia ensina que todos que morrem vão para os seios de Abraão, como o mendigo lá e o Lázaro que foi para o inferno, né? Perdão, o Lázaro era o mendigo, né? E o rico. O Lázaro foi para o seio de Abraão. Então na Bíblia você vê Jesus, ele nasceu já pregando o evangelho, não foi isso?
Não, ele começou a pregar com 30 anos de idade. Ele teve que esperar os 30 anos para a promessa de Deus, para o propósito de Deus começar a se concretizar na vida dele. Por isso que Jesus diz: não andeis ansiosos. A ansiedade é do diabo, gente. A ansiedade é do capeta. A pessoa que é ansiosa, ela quer no tempo dela. Ela coloca a carroça na frente dos burros e dá com os burros na água. A pessoa que é ansiosa, ela toma a frente de Deus. Ela deixa de confiar em Deus e ela toma as rédeas da vida dela. Aí ela vai perdendo o galardão, perde as promessas e vai perdendo as bênçãos de Deus. E versículo 38. Ah, bispo, mas, como que eu vou viver assim desse jeito? Por isso que diz no versículo 38. Olha o que Deus disse: todavia o meu justo viverá diga, o justo vive pela crença, pela fé. Ah, bispo, e se retroceder? E se deixar de confiar? E se desistir? E se sair da igreja? Aí a Bíblia diz no versículo 38 ainda, depois dos 2 pontos: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Diga assim comigo, com a mão direita levantada. Olha para o teto da igreja e diga: Deus, retroceder nunca, jamais. Retroceder nunca e desistir jamais. É assim que vivem os verdadeiros cristãos. Quem entendeu direitinho? Quem vai perseverar sempre, fique de pé no seu lugar.